Dando sequência à correção do exercício, ficou faltando a questão 5, né? Da aula 3. Vamos lá, então. A compra é um reflexo do... A compra é um reflexo do consumo. Se eu compro, eu consumo, certo? Então, fecha aqui a nossa aula, os exercícios da aula anterior, não é isso? E hoje nós vamos, então, começar com um novo tema, que vocês irão receber a folhinha, canais de distribuição, que é a aula 4. Então, vamos lá. Aula 4. Canais de distribuição. Então, o que eu poderia dizer para vocês, o que são canais de distribuição? Vocês vão receber aí na folhinha, tá? Onde a folhinha vai dizer o seguinte: para chegar até o consumidor, os produtos percorrem caminhos que tanto podem ser curtos como longos. Esses caminhos são chamados de canais de distribuição. Então, eu poderia dizer para vocês que canais de distribuição são os caminhos percorridos pelos produtores, cuidado, produtores e não produtores, tá? Produtores. São os caminhos percorridos pelos produtos até chegarem ao consumidor final. Então, isso é o que nós chamamos de canais de distribuição, tá bom? São os caminhos percorridos pelos produtos até chegar ao consumidor final. Aí depois nós vamos ver que esses caminhos eles podem ser longos ou curtos, né? Como está dizendo aqui. E nós temos então a distribuição direta e a distribuição indireta. Deixa eu apagar isso aqui. Né? Esses canais de distribuição, nós temos a distribuição direta e temos a distribuição indireta. Indireta. Então, como nós podemos ver, na distribuição direta, o nome já diz, né? Direta. Então, eu tenho do produtor, deixa eu ver se isso aqui funciona, vai direto para o consumidor. Consumidor final. Então, eu tenho diretamente do produtor para o consumidor final, tá? E na distribuição indireta, eu tenho a presença do intermediário, tá? Aqui eu vou ter produtor, vou ter aqui o intermediário. Esse intermediário aqui, ele pode ser o
comerciante atacadista ou comerciante varejista, que vai ficar aqui na função de intermediário. Então, eu tenho produtor, tenho intermediário até chegar ao consumidor final. Consumidor final, tá? Então, na distribuição direta, eu não tenho a presença do intermediário. Na distribuição indireta, eu já tenho aqui a presença do intermediário, que pode ser o comerciante atacadista ou o comerciante varejista, tá? Que faz o papel de intermediário. Seguindo, então, logo depois nós vamos falar sobre a importância do comércio, né? O comércio, ele traz pra gente inúmeras vantagens, como, por exemplo, a diversidade de empresas, né? Com diversos produtos que são ofertados, variados tipos de produtos. Temos com isso, essa variedade de produtos, nós temos também a concorrência. A concorrência, ela é muito importante. Por quê? Porque quando você tem a concorrência, automaticamente você vai ter uma diminuição do preço, né? Para que eu venda meu produto, eu vou ter que te ofertar mais baixo do que o meu concorrente. Não só, não desprezando a qualidade do produto, é óbvio, né? Tem que ter uma coerência aí. Então, quando eu tenho a concorrência, me força a baixar o meu preço para que você venha comprar comigo. Então, essas são as vantagens do comércio. E imagine o transtorno que você teria se tudo que você tem na sua casa, você tivesse que ir ao local de origem, onde tem o produtor daquele produto, para que você adquirisse o produto, né? Então, seria assim, humanamente impossível, porque quando você está de férias, você está num determinado local, você vê alguma coisa que te interessa e tem a possibilidade de você comprar e trazer, ótimo, muito bom. Mas e quando... Mas tudo que você tem em casa não teria como, porque você teria que ter tempo para isso, né? E você precisa trabalhar. Então, o comércio, ele te facilita, ele te traz essas vantagens, né? A diversidade de produtos, diversidade de empresas te oferecendo esses tipos de produtos e também a concorrência, né? A diminuição do preço. A atividade empresarial, como nós sabemos, ela visa o lucro, não é isso? Então, o comerciante, ele compra uma mercadoria por um determinado preço e revende ela por um outro preço. Lógico, isso aí tem que ser assim, porque não faz sentido ele comprar uma mercadoria por um determinado custo e te vender pelo mesmo preço. Não faz sentido, né? Então, o lucro nas operações de compras e de vendas dessas mercadorias corresponde sempre, vamos lá, vamos ver aqui o lucro do comércio. O lucro dessa mercadoria, no caso, compreende a diferença, vamos lá, essa diferença é sempre a maior, tá? Para que ele tenha um lucro. É sempre a maior, né? Entre o preço de venda, vamos lá, entre o preço de vendas e o preço de aquisição. Quanto ele pagou pelaquela mercadoria, né? E o preço de aquisição. Deduzidas, vamos lá, deduzidas as despesas. Deduzidas as despesas, né?
essas despesas, digamos, com a comercialização, né? As despesas com a comercialização. Deixa eu complementar aqui. Por exemplo, ele tem despesa com o salário do empregado, ele tem despesa com pernoite, né? Se o empregado dele tem que dormir lá na cidade, que vai transportar mercadoria, despesa com alimentação, despesa com todas as despesas que ele tem, eles joga para cá, para a mercadoria, para que ele tenha a margem de lucro dele. Então a gente vai ver aqui que para que ele tenha lucro, né, ele vai ter que ser a diferença a maior, tá? Tem que ser maior entre o preço de venda e o preço de aquisição, o preço de custo, né? Quanto custou? Deduzida as despesas com a comercialização, tá? E o preço de aquisição. O preço de aquisição ou preço de custo, tá? Vou botar aqui preço de custo para ficar melhor. Aquisição foi o custo que ele teve por aquela mercadoria, tá? Então, olha só. A diferença, a maior, entre o preço de vendas e o preço de custo, deduzidas as despesas, tá bom? Então, olha só, depois disso nós temos, então, mesmo com tudo isso aqui, tá? Mesmo jogando tudo isso para a mercadoria, ainda assim o preço vai sair em conta para nós, né? Porque muitas das vezes a gente acha assim que o comércio ele encarece a mercadoria, mas ele encarece por quê? Porque tem essas despesas aqui que ele joga para cá, despesa de aluguel de loja, despesa com luz, despesa com telefone, com os fornecedores. Então tudo isso eles jogam para a mercadoria, mas mesmo assim ainda sai barato para a gente. Por que sai barato para a gente? Porque se nós tivéssemos aquele transtorno que eu te falei, de você ter que ir até, digamos, lá no Rio Grande do Sul para pegar uma mercadoria que você precisa ter em casa, a tua despesa sairia bem maior, entendeu? Aí você depois vai a São Paulo buscar outra mercadoria. Então é a despesa que você vai ter com a tua passagem, com a tua estadia, tudo isso vai ser computado. Aí, além do que, você não conseguiria, né, tempo suficiente para você, tudo que você tem em casa, colocar em casa, você fosse a cada estado adquirir aquele produto de origem naquele determinado estado, entendeu? Então, mesmo assim, ainda sai em conta pra gente. E depois disso, nós temos também, nós vimos que, você seguindo aí a folhinha, você vai ver que eu falei também que o comércio, ele beneficia a todos. Vamos ver quem são esses todos aí, né? Quais são as pessoas que o comércio beneficia. Vamos lá, então. A primeira pessoa que eu coloquei aí para você foi os produtores, né? Então, o comércio, ele beneficia primeira pessoa, produtores. Vamos lá. De que maneira ele beneficia esses produtores? Ele garante a distribuição dos produtos. Então, vamos lá. Produtores. Garante a distribuição de seus produtos, tá? Outra pessoa que ele vem a beneficiar, no caso, os comerciantes. De que maneira ele vem beneficiar os comerciantes? Ele vai garantir a rentabilidade certa em sua atividade. Então, vamos lá. Garante a
garante atividade com rentabilidade certa, tá? Então, vimos aqui produtores, comerciantes, agora consumidores. Vamos lá. Aos consumidores. De que maneira ele beneficia os consumidores? Vamos lá. Consumidores. Ele a grande variedade de empresas, né? Os mais diversos tipos de produtos. Então, vamos lá. Variedades de produtos barras empresas diversas, né? E com isso também nós temos também a concorrência, tá? Concorrência. A concorrência, ela é excelente, gente. Tem gente que fala assim, abrir um concorrente, tem mais um concorrente. Gente, a concorrência ela é excelente para o consumidor. Por quê? Porque quando existe a concorrência, eles têm que, no caso, baixar o preço da mercadoria, te oferecer qualidade com um preço mais baixo, para que você possa, né, vir comprar, buscá-lo, os seus produtos. Se aqui eu tenho um concorrente meu, onde o preço dele está mais alto do que o meu, né? Eu tenho que procurar conhecer o meu concorrente, saber o que ele está oferecendo, qual é a qualidade dos produtos dele, para que eu possa, dentro da minha realidade, oferecer um preço menor, mas que também não baixe na qualidade. E aí eu consiga ter várias pessoas procurando os meus produtos. Muitas das vezes esse preço não é tão baixo, é um pouquinho mais baixo do que o dele, digamos assim, com a mesma qualidade. Então, se o cara tem aqui, né, tudo que ele quer, para que ele vai aqui pagar mais caro? Ele vai ficar aqui, certo? Então, a concorrência para nós consumidores é excelente, muito bom mesmo. E consumidores, produtores, comerciante. Agora, outra pessoa que ele beneficia, uma pessoa que é beneficiada, o governo. De que maneira ele beneficia o governo? De que maneira o comércio vai beneficiar o governo? Ele vai gerar impostos, né? Uma de suas mais importantes fontes de renda. Então, para o governo, ele vai gerar impostos. Por isso que eles estão aí, né? Louco que as pessoas retornem a trabalhar, né? Para que possa gerar imposto, porque é uma das fontes mais importantes, né? E se tudo está fechado, como é que vai gerar esse imposto? Não tem como, tá? Então, o comércio gera impostos para o governo. Então, ele beneficia também o governo. Então, ele beneficia os consumidores dessa forma, variedade de produtos, empresas diversas, né? Oferecendo diversos tipos de produtos. Temos com isso a concorrência, que também para os consumidores é muito bom. Os produtores garante a distribuição dos produtos deles e aos comerciantes garante uma rentabilidade certa. Então, gente, com isso, ficou faltando aqui também, você vai ver lá no finalzinho, que eu falo sobre a figura jurídica do comerciante. Vamos lá, vamos ver o que é isso.
Figura jurídica do comerciante. Vamos lá. Figura jurídica do comerciante. Comerciante, vamos lá. Primeiro lugar, o que é jurídica, tá? Vamos lá. Existe a pessoa física e existe a pessoa jurídica. A pessoa física, quem é a pessoa física? A pessoa física é o ser humano, somos nós, ser humano, tá bom? É eu, você, tá? E a pessoa jurídica? A pessoa jurídica é a empresa, tá? A empresa é uma pessoa jurídica. A pessoa física, eu, você, ser humano, ela tem o CPF, que é o cadastro de pessoa física. E a pessoa jurídica, ela tem o CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, tá? Então, quando eu falo aqui em figura jurídica do comerciante, nós vamos estar falando da empresa, tá bom? Comerciante, no caso, da empresa. Até aqui tudo bem? É porque, às vezes, a gente fala assim, a pessoa jurídica, aí o aluno acha que tá ligado com juiz, né? Nada a ver, tá? Jurídica é empresa. Então, olha só, a figura jurídica do comerciante, né? Que é a atividade empresarial dele, vou botar aqui, atividade empresarial. Quais são as características? Ele tem que ter intermediação, ele tem que fazer intermediação na compra e venda de bens. Intermediação. Ele compra e ele vende. Então, ele faz a intermediação entre a compra e venda de bens. Ele tem que ter habitualidade na operação. Habitualidade na operação. E ele tem que ter também, uma atividade lucrativa, tá? Atividade lucrativa. Tem que ter uma atividade lucrativa. Então, isso aqui, gente, para que são características da figura jurídica do comerciante, tá? Então, isso aqui são características. Características da figura jurídica do comerciante, tá? E aí, depois disso, né? Por hoje vamos fechar por aqui, tá? Próxima aula a gente dá uma sequência falando das vendas. Eu tinha combinado com vocês, antes de pararmos, que nós íamos colocar um filme para que pudéssemos assistir juntos, não foi? E aí, nessas aulas todas, eu não comentei nada a respeito. Então, olha só, eu deixei um exercício para vocês com 5 perguntinhas, né? Fica bem assim, uma coisa bem prática.
E aí eu penso para vocês assistirem o filme. Já que, aproveitando que vocês estão em casa, nesse isolamento social, né? E se a tua mamãe ou o papai estiver em casa, puder assistir com você, melhor ainda. Então eu deixei o nome do filme, que é A Procura da Felicidade, tá? Penso a vocês, eu deixei lá como sexta questão, tá? Para você assistir ao filme e deixei umas perguntinhas que você possa responder após assistir o filme, tá bom, gente? Então, é até para a gente poder depois comentar alguma coisa a respeito, tá? Pedir para vocês pesquisarem a palavra resiliência e em cima da resiliência você vai assistir ao filme e vai poder responder as questões, tá bom? Então, fechamos a aula de hoje. Bom final de semana a todos. Até a próxima. Tchau!